Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio PUC. Eu sou a Jéssica e hoje estamos aqui com algumas convidadas que são estudantes do primeiro período de farmácia. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito bem. O nosso tema de hoje é sobre como as revoluções científicas estão ocorrendo e se tem tido um impacto muito grande ou não. Sabemos que desde o período paleolítico já existiam substâncias naturais que usavam como medicamentos. Porém, para conseguir os materiais não era tão fácil como hoje. Daiane e Maria, vocês podiam nos falar um pouco desse período e como tudo começou? Pois então, Jéssica, os textos antigos, eles relatam o emprego das plantas e de substâncias de origem animal para fins curativos. Isso começou desde aquele período paleolítico, como você disse, onde as pessoas já colhiam as plantas com propósitos medicinais. As curas foram adquiridas através dos conhecimentos práticos do dia a dia mesmo. E as doenças, elas tinham uma explicação mística, ou seja, as pessoas acreditavam que ficar doente tinha algo relacionado aos deuses, quando estavam zangados ou com espíritos maus. Algo de religião, assim mesmo. Aí as mudanças foram ocorrendo no aspecto de cura. A partir de observações feitas neles mesmos e no meio em que eles estavam inseridos, foi aí que surgiu a separação da cura empírica e da cura espiritual. Tanto que os sacerdotes foram quem deram início, às ciências da saúde. E, obviamente, ainda não existia uma divisão de tarefas. Ou seja, o sacerdote, ele estava empregado nele o médico, o farmacêutico e o psicólogo, e ainda entre outros. Uma curiosidade legal para comentarmos aqui é sobre o mais antigo documento farmacêutico conhecido. É uma tabuinha sumérica. Seria uma tabela de argila contendo 15 receitas medicinais. O papiro mais importante da história da farmácia é o papiro Ebers, escrito por volta de 1500 a.C., uma espécie de manual destinado aos estudantes que revela segredos de medicação e registra abundantes informações. Contém 811 prescrições e menciona 700 remédios para distintas doenças, de mordida de serpente a febre, abrangendo uma grande variedade de temas médicos. Na antiguidade, durante a busca dos alquimistas, acabaram por produzir óleos e resinas que foram considerados os primeiros remédios da humanidade. Muitos anos depois, surgiu a referência à botica, que era apenas uma caixa de madeira na qual se levavam os remédios. A origem das atividades relacionadas à farmácia se dá a partir do século XX, com as boticas ou apótecas, como eram conhecidas na época. A figura do apotecário ou boticário aparece nos conventos da França e Espanha, desempenhando o papel do médico e farmacêutico. Nesse período, a medicina e a farmácia eram só uma profissão. Então quer dizer que medicina e farmácia era uma profissão só, mas causava muitos problemas, não é? Porque como os médicos poderiam manipular alguns medicamentos se não eram totalmente especialistas? Como essa separação aconteceu, Tayane? O processo da evolução da profissão médica, associada ao domínio do latim e ao ensino universitário, implicava o abandono progressivo das funções manuais, incluindo a preparação de medicamentos, deixando o campo aberto para o crescimento do número de boticários. Ao mesmo tempo que os médicos passavam a ter um ensino universitário com os professores altamente especializados, os farmacêuticos mantinham um tipo de formação baseada na aprendizagem com um mestre estabelecido. Os boticários foram surgindo por toda a Europa, substituindo os especeiros. A separação de fato entre as duas profissões foi seguida pela separação legal. O primeiro caso em que tal aconteceu terá sido na França, onde em 1162 determinaram a separação das duas profissões. Em 1240, em Salerno, na Itália, foi reafirmado a obrigatoriedade de um curso de tipo superior para os médicos, ao mesmo tempo que proibiu qualquer sociedade entre médicos e farmacêuticos, e determinou que estes tinham de dispensar os medicamentos de acordo. Bom, vimos então que os farmacêuticos começaram a tomar lugar na sua área de atuação. Mas, na Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a mudar, pois começa a crescer a produção de um mesmo medicamento e o prestígio de um fármaco de inovar os efeitos dos remédios parou de crescer. Como e por que, Thaís, ocorreu isso? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o país se industrializou e o papel do farmacêutico, antes como boticário, passou a ser exercido por novas indústrias farmacêuticas.
as quais passaram a industrializar medicamentos. O profissional da área passou a não ter formação no âmbito da produção de medicamentos em grande escala, pois, por ser uma guerra intitulada química, não era possível apenas um profissional ser responsável por fazer medicamentos em grande escala. O principal papel do farmacêutico na época era fazer pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos e de novas formulações, advindas de tecnologias que foram avançadas a cada década desde então. Por causa das pesquisas, foi possível o desenvolvimento de medicamentos diversos, com o mesmo princípio ativo, mas com fórmulas diferentes, pois a população foi criando resistência a alguns medicamentos que já havia. Com novas fórmulas e mesma ação, as pessoas puderam prevenir e combater as doenças que haviam na época. Esse método é mantido até nos tempos atuais, onde há vários remédios de diferentes indústrias com o mesmo princípio ativo, mas formulações diferentes. Também, o foco da época mudou de medicamento para o próprio médico, onde antes farmacêuticos e médicos eram uma pessoa só, na Segunda Guerra isso foi mudando, ou seja, as pessoas foram diferenciando um profissional do outro. Assim como esse aumento de médicos na época, e por causa da industrialização, os farmacêuticos começaram a não dar importância mais para seu trabalho e foram procurar outras áreas onde eles podiam atuar, assim se especializando e ficou até hoje. Para isso, eles precisavam de alguma organização. Em 1960, foi criada a Lei 3.820, onde teve a criação do Conselho Regional e Federal de Farmácia, com a finalidade de zelar pelo exercício profissional de acordo com a ética. Também roga que o exercício de atividades profissionais farmacêuticas será permitida somente para os membros inscritos no Conselho Regional de Farmácia, onde seriam profissionais diplomados ou graduados em farmácia, práticos ou oficiais de farmácia licenciadas, certificadas ou com título expedido por autoridade competente. E a Lei 5.991, de 1973, estabelece normas para o funcionamento de farmácias e drogarias. Define os papéis da farmácia, drogaria, ervanaria e da distribuidora de medicamentos. Necessidade de responsável técnico em tempo integral, ou seja, é necessário ter um farmacêutico na farmácia o tempo todo. Nossa, realmente são leis muito importantes e úteis para uma melhor organização. E como vimos, a evolução da farmácia ocorreu por meio de mudanças longas e complexas. Patrícia, você poderia nos contar o quão complexo foi esse processo? Então, Jéssica, como você falou, vemos que a farmácia começou de forma bem simples, na verdade, com os boticários lá no início, só que a farmácia acompanhou as mudanças que ocorreram no mundo, como a Revolução Industrial, o surgimento da complexidade, que são vários pontos de vista para o mesmo assunto. A sociedade foi ficando complexa, a farmácia teve que acompanhar essa complexidade. Então, no meu ponto de vista, essa seria a última revolução científica que a gente poderia colocar na farmácia, que seria o surgimento da complexidade, já que ela traz uma nova visão da ciência e traz também novas descobertas, que é o que temos hoje na farmácia, que os medicamentos são cada vez mais complexos, visando atender um ser humano cada vez mais complexo, com necessidades diferentes, e a farmácia buscando sanar essas necessidades, ela vai ficando cada vez mais complexa. A evolução da ciência, de uma ciência mais simples até uma ciência mais complexa, ela foi ocorrendo por quebra de paradigmas. Paradigmas, segundo Thomas Kuhn, seria um ponto de partida. Então, seriam por quebra de paradigmas, por revoluções, ideias foram mudadas, e os medicamentos na área da farmácia, eles foram acompanhando isso, porque eles foram ficando cada vez mais complexos, e a população também foi criando mais alergia, eles tiveram que se adaptar a isso. Os componentes tiveram que ser modificados para, então, não ocorrer mais esse tipo de reação. Mas, gente, não foram só os remédios que evoluíram. Sabiam que as boticas, hoje chamadas de farmácia, também cresceram? Isso se deve ao fato da Revolução Industrial, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde cresceu a produção de medicamentos em larga escala através das indústrias.
novas tecnologias foram descobertas e com isso surgiram os antibióticos. E a tradicional botica, que era o local onde eram manipulados os medicamentos, cedeu espaço às farmácias e às drogarias. E com o surgimento das mesmas, o farmacêutico passa então a precisar de outros conhecimentos além da parte técnica da profissão. O farmacêutico precisa agora, principalmente para os que optam por atuar na dispensação, familiarizar-se não só com a legislação sanitária, mas também com legislação trabalhista, tributária, gestão de pessoas, movimentação financeira e etc. No início, as farmácias vendiam apenas medicamentos e cosméticos, produtos que são realmente produzidos por farmacêuticos e contribuem para a saúde da população. Porém, com o crescimento das farmácias, estas também estão vendendo alimentos, se tornando um mini mercado para os proprietários de farmácias e drogarias, em que geralmente esses proprietários não são farmacêuticos e acabam visando apenas o lucro, esquecendo que a farmácia é um estabelecimento de saúde e não de comércio e varejo. Por esse fator, alguns mercados estão com interesse de começar a vender medicamentos, algo em que discordo totalmente, tanto em mercados venderem medicamentos como farmácias e drogarias venderem alimentos. Mas é algo a se pensar para nosso futuro. Por conta dessa comercialização no estabelecimento farmacêutico, muitas pessoas esquecem o verdadeiro valor do farmacêutico e da farmácia, e cabe a nós, futuros profissionais, mudar a visão das pessoas diante da nossa profissão. E a farmácia hoje tem como objetivo a promoção da saúde através da criação de uma relação de confiança entre médico, farmacêutico e paciente. Atualmente, pode-se perceber um tratamento altamente diferenciado na área da saúde, inclusive na relação farmacêutico-paciente, em que é necessário mostrar a importância do profissional dessa área e que a farmácia é um estabelecimento de saúde e não apenas de comércio. Antigamente, o foco era apenas o medicamento que o médico prescrevia, mas depois de um tempo, percebeu-se que o foco principal era o paciente, pois seria ele quem tomaria o remédio para a sua doença e faria a avaliação para saber se aquele medicamento iria ajudar o seu problema. Sendo farmacêutico, a última pessoa a falar com o paciente antes dele ingerir o medicamento. Por esse motivo, não pode haver falha nesse contato farmacêutico-paciente, sendo necessário uma certa atenção e assistência. Exatamente, Mariana. Então, nós observamos que existe uma superposição gradativa do paradigma dominante até então, que é tecnicista, centrado no medicamento, por um novo paradigma emergente, que é humanístico e social. Ele é centrado no paciente e no desenvolvimento de relações terapêuticas. Então, isso é muito novo. Em 2004, tivemos muitas discussões a respeito disso e observou que a evolução do processo de cuidado farmacêutico passa necessariamente pelo entendimento da subjetividade do paciente, porque o sucesso ou não do medicamento ele está relacionado não só com o medicamento, correto ou incorreto, mas também com a maneira com que a cultura considera o medicamento, com a religião, com os valores éticos, com as crenças, com as necessidades, as expectativas, os entendimentos, preferências e atitudes do paciente, eles influenciam diretamente ou também indiretamente no uso dessa farmacoterapia. Concluímos que a farmácia está em constante evolução, pois novas doenças e novos medicamentos estão surgindo, levando assim a necessidade de se fazer novas pesquisas, pois o estilo de vida e o organismo de cada pessoa é diferente e podem sofrer mudanças com o passar dos anos. E como uma área muito importante da saúde, precisamos acompanhar essas mudanças, tentando suprir todas as necessidades. Bom, terminamos aqui nosso programa. Muito obrigado por sua audiência e obrigado, meninas, pela participação de vocês. Tenham um ótimo restante de dia e até a próxima. Você está na melhor web rádio jovem da internet. Aqui você ouve música de verdade. Fique ligado e confira as novidades musicais, os sucessos e muito mais. A você ouvinte, muito obrigado pela audiência.